O pássaro junino, ele é um momento de espiritualidade. Quando tu pega a ancestralidade e transcende para a realidade. Então, é um momento que a gente tem que valorizar. O pássaro ele surge no século XIX, no auge do ciclo da borracha, na nossa Belém da Belle Époque. O povo não tinha acesso dentro do teatro, então por conta disso eles ficavam ali aos arredores, então eles ouviam tudo que vinha de lá de dentro e também ouviam o que as pessoas comentavam quando saíam dos espetáculos. E aí a partir disso, o povo na verdade, né, começou a escrever as dramaturgias de pássaro. Então essas dramaturgias, assim como os pássaros, são passadas de geração para geração. A Suindara, ela é a caçula da quadra, né? A gente diz que ela é a caçula da quadra porque é o pássaro mais novo. Já saí em pássaros de 70, 80 anos de história, né? Eu vim de um pássaro que tem 64 anos de história. Então, entrar na Suindária é aquele ponto que tu vê que aquela cultura não vai morrer. Meu nome é Regina Célia Maciel, sou representante do grupo Suindara e o guardião do grupo é meu filho, Pedro Henrique Maciel Campos. Eu comecei no Pássaro Junino no ano de 89. Eu deixei o teatro profissional para ficar no teatro popular, que se tornou a minha paixão, entendeu? Mas em 2017, o Pássaro Beija-Flor saiu com a peça intitulada Beija-Flor, o Renascimento de Suindara, que foi para renascer a Suindara, entendeu? A Índia Branca, ela é traída pela feiticeira. Quando ela morre, o pai dela, que é o pajé da tribo, faz os encantos dele, e quando ela ressurge, já ressurge com o pássaro Suindara. Aí quando eu entrei na Suindara foi através do convite da Regina, né, que responde como guardiã. E aí ela foi pessoalmente na minha casa me fazer o convite. E aí eu aceitei. Na época eu estava em outro grupo, porém vendo a necessidade da Suindara, era um grupo novo, era um grupo que precisava assim dessa força maior, né? Hoje em dia eu já não sou mais somente brincante, somente atriz. Eu também sou brincante como ensaiadora, né? Como alguém que assume a direção do pássaro. Então, assim, para mim é muito emocionante, até me arrepio, é muito importante para mim ver os meus meninos, porque eu acabo vendo eles assim, sabe? Não importa quantos anos eles têm, se são mais novos, mais velhos que eu, mas ver os meus meninos brilhando em cima do palco, ver os meus meninos alegres, sabe? Contagiados com isso, é o que me motiva a continuar levando essa cultura para frente. É a bandeira que eu levanto dentro da universidade, que o Pássaro Junino, ele é cultura, ele é teatro, ele é algo que só existe feito aqui, ele é o nosso patrimônio cultural. Eu já venho do teatro popular, né? Então eu já sabia a boniteza, a força que ele tem. Mas quando eu tenho a minha primeira experiência dentro de um Pássaro Junino, eu percebo o tamanho, a força da coletividade, né? Os outros teatros que a gente faz, as outras maneiras de se pensar teatro, de se fazer teatro, talvez não tenha tanto assim, né? A gente entende, a gente brinca, às vezes a família, e é realmente uma família mesmo, onde a gente se doa, empresta o tempo, e aí dá certo. Quando eu entrei no Pássaro, a gente ouvia falar em concursos e ouvia falar em disputas e a gente tinha essa esperança de que esses concursos voltassem. Quando a realidade veio de que não era mais o tempo de concursos entre os pássaros, foi um pouco frustrante. Na minha cabeça ia morrer. O pássaro alguma hora ia acabar, porque teve um ano que eu saí em 2 pássaros ao mesmo tempo, porque a gente não tinha brincante. Brincante é o que a gente chama o integrante, né, que faz os papéis e participa. Teve momentos que pássaros que tinham 80 anos de história não tinham brincante. E quando a Suindara apareceu como um pássaro totalmente novo na quadra, acende aquela luz de esperança, né?
Ai, é comovente também falar sobre isso. Porque eu sou muito apaixonada pela cultura local. E quando eu vejo que a gente tem um pingo de esperança e futuro, assim, me comove muito. Eu fico logo, acabou pra mim. E ver as minhas amigas participando dessa continuidade, dando valor e significado para a cultura, externando ela e publicando, valorizando, querendo saber mais e querendo divulgar mais, deixa a gente muito, muito feliz, sabe? Muito comovido. O Teatro dos Pássaros, ele é uma cultura de resistência justamente por isso, porque mesmo sem verba, mesmo sem a devida verba, na verdade, porque a gente sabe que fazer teatro custa caro, a gente continua levando isso adiante. E eu acho que é justamente por essa beleza da gente ver que a nossa periferia tem talentos, entendeu? Tem pessoas capazes de fazer. Para além desse estereótipo de que quem está na periferia é ladrão, é isso, é aquilo. Dentro da periferia a gente também encontra arte, a gente também encontra cultura e essa é a beleza da coisa, né? Os órgãos competentes deveriam dar mais atenção aos pássaros juninos, entendeu? Teria mais divulgação, desse mais divulgações, entendeu? Antigamente, quando era o nosso concurso de pássaros, era divulgado nas rádios, canais de televisões, tá bem? Aí, passou de um tempo, aquele negócio foi, sabe? Foi aquela distância. Hoje em dia, ainda que muito escassos, a gente tem editais que abrem, né, para os pássaros especificamente, porque alguns editais maiores é mais difícil que a gente consiga adentrar, né? Então, existem alguns editais que são específicos para pássaros e é através daí que o pássaro junino consegue se manter. A minha avó, ela foi a primeira na família a sair num dos pássaros da região e são coisas que passam, né, de geração para geração. Depois da minha avó vieram meus pais e eu entrei no teatro e agora minha filha no teatro. É herança, né? É herança popular. É herança cultural. Olha, é a primeira experiência das minhas crianças dentro do teatro. Eles sempre tiveram essa mãe que sai de casa para fazer teatro, eles sempre souberam disso. E sempre me pediram para estar no teatro. Só que o teatro que eu faço é o teatro adulto, né? Então é a primeira oportunidade que eles têm de estarem dentro, de fato, de um grupo. Então quando eles chegam aqui, que eles entendem a história, que eles se encantam e querem estar, eu, enquanto mãe, venci. Atualmente, a sede da Suindara é na casa da Dona Regina mesmo, localizada aqui no bairro do Marco, na passagem de Arina número 185. Os ensaios acontecem no pátio da casa dela, que é o espaço que a gente tem de maior aproveitamento. Mas na realidade a Suindara ainda, infelizmente, não tem sede. Nós estamos aqui agregados, entendeu? Mas um dia Papai do Céu vai ajudar a gente. E, geralmente as nossas últimas apresentações são no final de junho, no começo de julho. E aí depois disso a gente tem ali um período de recesso de 2, 3 meses. E aí depois disso eu sento com a Regina e mais alguns brincantes, né, colaboradores, como ela prefere chamar, que são mais ativos dentro do grupo. E aí a gente senta, conversa, já começa a verificar alguns possíveis nomes de peça pra gente ir atrás do texto, né? Porque muitos textos ou estão na mão de outros guardiões ou estão dentro da Universidade Federal, que também tem alguns textos lá. Então a gente senta, a gente escolhe o texto. Muitos textos eles ainda estão ou em papel escrito à mão, manuscrito, né? Ou eles estão em um papel impresso, mas não tem a versão PDF, a versão Word. E aí a gente também monta, separa 2 brincantes e esses brincantes vão digitar a peça, né? Em formato Word, para que a gente possa fazer as adaptações no decorrer dos ensaios, que mais ou menos começam entre fevereiro e março. Ao longo dos nossos ensaios, né, a gente faz várias alterações, às vezes tem coisas que não casam, às vezes a gente precisa adaptar a obra, né, precisa acrescentar alguma coisinha. No final de abril para o início de maio, a gente já precisa ter um texto fechado, onde ele não vai mais sofrer alteração, justamente para quando entrar na quadra, que é geralmente na segunda quinzena de junho, já esteja tudo certinho, sem precisar de nenhuma alteração. O pássaro é uma cultura antiga, não muito enriquecida com a atualidade, então a gente traz muitas coisas ainda antigas, alguns atitudinais, algumas falácias que já ultrapassaram.
Acredito que com as novas gerações ampliando o conhecimento sobre o pássaro, essa atualização venha, né? Esse reconhecimento cultural venha e a gente possa ampliar de alguma forma essa cultura para a atualidade, né? Principalmente que a gente procura trazer nas dramaturgias essa crítica ao desmatamento, essa crítica que precisa proteger a Amazônia e que a gente precisa preservar os nossos povos originários. Porque em fevereiro, depois que acaba o carnaval, eu já começo a encaixotar as coisas que eu vou comprando. Às vezes eu até ganho alguma coisa que me interessa, que dê brilho, aí eu faço uma reciclagem, entendeu? O meu mestre dos mestres chegou. Eu costumo dizer que é a gente entregando para os nossos, né? O Pássaro Junino é feito na periferia, ele caça talento dentro da periferia. Eu acho que da gente fazer a nossa arte, da gente ser feliz, né? Da gente encontrar uma razão, da gente encontrar um motivo por fazê-la. A ansiedade, ela vibra muito nesses momentos, né? Quando a gente, como eu falei, entrar no teatro é sentir emoções e vibrar de alguma forma. O dia que isso parar de vibrar, acabou ali, né? A gente sempre vibra muito, vem emoções de alegria, vem as inseguranças, mas vem muito da ansiedade. Então são momentos de extravasar mesmo. Pássaro Junino! E quando eu vejo o grupo todo formado no teatro, eu me derreto todinha. Me dá uma crise de choro, me dá uma crise, sabe, minha cabeça fica agoniando, sabe? Aí quer dizer que é um dever cumprido. É uma prática feita pelo povo e que precisa ser cuidado pelo povo, né? Então, em algum momento, se descuidar, pode vir com certeza assumir. Tanto é que já foi reduzido a duração, né, dos quadros, foi reduzido os grupos estão acabando. Então é preciso ter muita força de vontade, união e entender a importância do Pássaro Junino para a história do teatro popular paraense. Particularmente falando, eu tento conversar muito com os meninos sobre essa origem do pássaro, né? Sobre a força que ele tem, sobre essa resistência que ele é, para que eles não só repliquem o que a gente fala aqui, né? Mas que eles também entendam que o que eles estão fazendo, além de ser teatro, além de ter esse primeiro contato com a arte, além de ser algo que eles gostam de fazer, eles também possam enxergar por esse lado político, que é esse lado de resistência, esse lado de levar à frente a cultura popular e acabar não caindo no mesmo erro que eu caí lá atrás de me considerar menos artista porque eu era da cultura popular, né? E vi com os anos se passando e a desvalorização da cultura popular, ela é muito significante e a gente encontra pessoas que não sabem o que é, nunca ouviram falar. E é um despertar. A gente tenta despertar aquela pessoa para a cultura local, para a cultura periférica, né? O pássaro cultural, um teatro popular, né? Periférico. Então a gente tenta resgatar essa visão que a gente tem, né? Porque nós somos colônias, né? Nós somos... Então a gente compra muito, importa muito e exporta pouco. Então dar esse crédito para a cultura local, acho que é basilar, a gente cativar e acordar essa pessoa para a cultura local. Para mim significa tudo, porque para mim quadra junina não existe sem pássaro junino, porque o nosso pássaro é uma cultura genuinamente paraense, entendeu? Pode ir a qualquer outro estado, não existe pássaro junino, só aqui dentro de Belém do Pará. Chegou, o meu mestre dos mestres
chegou e nesse salão entrou.